Gente, paz do Senhor Jesus. Eu quero responder o comentário da Odete. Odete, paz do Senhor Jesus, minha filha. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Abençoe você, a sua casa, seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Eu botei um vídeo lá falando sobre as brechas, onde o Espírito Santo ministrava o meu coração que para a porta da bênção ser aberta, tinha que primeiro fechar a porta da brecha. Porque se a bênção entrasse, mesmo que essa bênção fosse liberada, ela sairia pela porta da brecha. Ou seja, ela ia chegar e não ia permanecer na sua vida, porque tem uma brecha aberta onde a bênção entra e se esvai por ela. O Espírito Santo falava no meu coração, tem que fechar a porta da brecha para que a porta da bênção se abra e a bênção permaneça em você. Aí ela botou esse comentário aí que eu achei muito interessante. Que brecha é essa, Senhor? Eu vivi isso, tá, gente? Há muito tempo atrás, e quando eu li o comentário da Odete, toda essa história veio na minha mente. Então eu vou contar para vocês aqui, é uma experiência pessoal minha. Não quer dizer que seja essa a brecha da Odete ou a sua, ou seja lá de quem parar para ver o vídeo. Pode ser e pode não ser. A gente sempre ouve dizer que a palavra convence e o testemunho arrasta, porque quando você vive algo, você tem autoridade para falar sobre aquilo que você viveu. E eu vivi isso aí porque teve um tempo da minha vida que eu fiz exatamente essa pergunta para Deus. No momento que eu comecei a caminhar direito, quando eu comecei a caminhar direito na presença do Senhor, eu já estava num ponto que eu já não perdia mais nenhum culto. Eu ia nos cultos de ensino, eu ia nos cultos normais, eu ia nos ensaios, eu ia nas consagrações, sabe, gente? Eu estava me achando assim, bem legal, assim, bem... Nesse ponto, eu já estava me achando assim, bem íntima de Jesus. Olha como é que funcionam as coisas. Então, eu já tinha parado de beber, já tinha parado de forró, eu já tinha mudado muita coisa na minha vida. Gente, eu não perdi um culto. Eu não perco até hoje, tá? Se eu não for é porque eu tô doente, eu tô trabalhando. Pois eu não perco, porque é onde eu recarrego as minhas forças. Quando eu digo pra vocês aqui que eu não tô conseguindo ir ao culto, que eu tive dias difíceis, é porque é uma batalha travada, porque geralmente nada me impede de adorar o Senhor. E eu tava nesse ponto, sabe, com meu batismo marcado, olha que coisa linda, essa fervorosa, glória a Deus, ainda continua, buscando. Só que um dia, na minha igreja, que não é essa, é uma onde eu comecei, eu já me achando, sabe, super amiga de Jesus, glória a Deus, veio um rapaz ministrar na nossa igreja, um rapaz de fora. E eu, sabe, gosto muito da palavra. Eu vai pregando, eu vou assim, ó, babando assim, ó. Eu fico assim, igual uma boba olhando. Mas eu fico, sabe, prestando atenção no que está sendo dito, no que Jesus está falando ali, no que está sendo ministrado, o que Jesus quer aplicar para o meu coração e para a igreja. Então eu sou dessas que fico assim, babando assim, observando a ministração. E eu tô lá, né, no meu canto lá, babando, observando o moço pregando. Só que no final do culto, no final da ministração, aquele final que ele chama algumas pessoas ali, sempre acontece isso, de algumas revelações, ele virou pra mim e falou assim, ô moça, eu não te conheço, ele disse pra mim assim, mas Deus manda te dizer que ele tem uma bênção muito grande para te entregar, mas você precisa fechar as portas das brechas. Eu falei, amém. Amém. Mas eu fui para casa remoendo aquilo, gente. Eu fui para casa remoendo aquilo, por quê? Porque eu falei, Senhor, que brecha. Eu já tava assim tão bonitinha, sabe? Achava eu que tava tão bonitinha com Jesus, que tava fazendo tudo certo. No meu conceito, na minha percepção, eu estava fazendo tudo certo. Então eu falei, Senhor, que brecha é essa? Quando eu cheguei em casa com aquela palavra no meu coração, eu dobrei os meus joelhos, gente, com toda a sinceridade da minha alma. Eu digo isso pra você aqui. Com toda a sinceridade da minha alma. Eu sou muito sincera com Deus. Eu falei assim, olha, aquele moço falou que eu tô com umas portas das brechas aqui abertas. Eu disse pra ele, mas eu não sei quais são. Eu falei, eu não sei que brechas são essas, mas eu quero que o Senhor me fale. Eu disse pra ele assim, eu quero que o Senhor me diga que brecha é essa, porque eu quero fechar. E eu fiz essa oração de todo o meu coração. Eu falei, Senhor, me mostra que brecha é essa que eu preciso fechar. Ô, gente, nessa semana, Deus me deu alguns sonhos. E eu entendi que Ele estava falando para mim, em sonhos, o que eu precisava fazer.
Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E quando você fala verdadeiramente para o Senhor que você quer mudança na sua vida, que você precisa mudar e que você está disposto a pagar o preço, Ele ouve o seu coração. E eu tava numa sequência assim, que eu tava assim, orando todos os dias. Eu tava eu tava na campanha de oração com a minha irmã, a gente orava todos os dias juntas. Eu tava em campanha de jejum com a minha irmã, então era jejum, oração, a gente orou por muitas pessoas, sabe? Deus respondeu as nossas orações, então eu tava me sentindo muito bem. Eu não achei que eu tinha brecha. Só que aí eu pedi pra ele me mostrar que brechas eram essas que estavam abertas na minha vida, e eu vou contar pra você. Se o vídeo ficar longo, eu vou fazer número 2 e vocês assistam, porque vale muito a pena isso aqui. Glória a Deus. E você, Odete, absorve isso aqui. Não tô dizendo que seja essa a sua brecha, mas você pode fazer o mesmo que eu fiz, orar e pedir, ou de repente Deus fale com você através desses testemunhos, amém? Com você, com vocês, glória a Deus, amém? Então, o primeiro sonho que eu tive, eu morava numa casinha no segundo andar, assim, embaixo dela tinha as colunas, mas não tinha nada, é tipo um porão, só que não tinha paredes, porque tinha um rio lá embaixo, então essa casa era suspensa, e embaixo tinha as vigas, e no primeiro sonho que Deus me deu, tinha 2 rapazes embaixo dessas vigas, perto do rio pescando, e eu descia e ia lá, porque tinha acesso a essas, embaixo ali tinha acesso, o rio era mais longe, mas tinha acesso. No meu sonho tinha 2 rapazes, 2 jovens, meninos, 17 e 18 anos, com umas roupas completamente brancas, uns vestidos, como se fossem aquelas túnicas de batismo, que vem aquela blusona que vem até assim, vai até embaixo. Tinham 2 jovens ali embaixo pescando. E eu desci. E quando eu cheguei lá embaixo, um jovem perguntou para o outro jovem assim, dessa forma. Ele disse assim: fulano, tem 2 crentes, um ora muito e o outro lê a Bíblia. De qual desses crentes Deus se agrada mais? Aí o outro falou assim: do que faz os 2. Eu peguei na hora, gente. Aí eu acordei com esse sonho, com esses jovens de branco. Eu me lembro nitidamente do sonho até hoje. Você vê que é coisa que ficou na minha mente. Os 2 meninos de branco, ele falou assim: um tá lendo muito e um tá orando muito. Qual que Deus se agrada mais? Ele falou assim: do que faz os 2. Aí eu entendi que eu estava orando muito, buscando muito, mas a Bíblia que é bom eu não lia de forma nenhuma. Uma dificuldade para ler a Bíblia, gente, misericórdia. Aí eu falei: meu Deus, eu preciso fechar a brecha. Eu preciso me aprofundar na palavra. Eu preciso ler, porque a Bíblia diz que nós perecemos porque nos falta conhecimento. E o conhecimento é o que? É a palavra. Porque ali você consegue ter discernimento do que está acontecendo na sua vida, do que está certo, do que está errado. Então eu entendi nesse primeiro sonho que eu tinha que ler a Bíblia. No segundo sonho, na mesma semana, no segundo sonho, eu estava em casa e de repente bateu alguém na minha porta. Esse alguém era o meu patrão. E eu fui abrir a porta para o meu patrão. E ele começou a me dar relatórios do que eu tinha que fazer no sonho. Você tem que fazer assim, 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 assim. E eu, tá bom. Só que depois, no sonho, eu vi que eu estava de camisola. Não era uma camisola indecente, mas eu estava de camisola. Eu estava de camisola, uma camisola preta, que vinha até o joelho, com um rachadinho assim na perna, igual essas camisolas que você vê de alcinha. E eu estava de camisola. E eu falei assim, aí no sonho eu falei: gente, como é que eu pude receber ele de camisola? Isso tá errado. Isso tá errado, como é que eu pude receber ele de camisola? Quando eu acordei, isso aqui vai doer, tá? O meu patrão, quando eu acordei, o Espírito Santo ministrou meu coração. O meu patrão, ele é uma autoridade sobre a minha vida. Eu devo obediência, porque se seu patrão, se ele mandar você ir, você vai. Se ele mandar você ficar, você fica. Ele tem autoridade sobre a tua vida, por isso você deve respeitar os seus patrões. E o meu patrão era autoridade na terra. E eu recebi ele com uma roupa mais ou menos. Uma roupa não muito indecente, mas era uma roupa de dormir. Eu não estava vestida de acordo com aquilo. O tempo está acabando, eu vou voltar em outro vídeo, tá? Pera aí. Voltei. Enquanto carrega um, eu vou fazer o outro aqui para não perder o fio da meada. Então eu acordei desse sonho preocupada, dizendo assim: mas como é que eu pude receber o meu patrão na minha casa de camisola? Era assim, ele chegou, passou uma listagem do que eu tinha que fazer, e ele foi embora. Depois eu olhei e falei: caramba, eu tô de camisola. Não podia. Então, o Espírito Santo falou assim: ele é uma autoridade para você. Você é terrena,
Patrão é autoridade, gente. Patrão é autoridade. Tem gente que trata patrão igual lixo, mas não é, não. Patrão é autoridade sobre a tua vida. A Bíblia diz, vindo sobre ti o espírito do governador, mantenha-se no seu lugar. Qual é o seu lugar? Ele é patrão, eu sou empregada, então eu tenho que me manter no meu lugar de empregada. Então eu fiquei muito incomodada com aquele sonho porque eu estava de camisola. Não era indecente, era uma camisola preta de alcinha, até o joelho, com rachadinho do lado, eu me lembro nitidamente. Só que não era roupa para eu receber uma autoridade. E ali Deus palestrava comigo sobre a minha roupa. E eu entendi. Eu não estou falando sobre igreja, não estou falando de mim com Deus, Deus para mim, porque, gente, embora eu era recém-convertida, sabe, embora eu me vestisse, para mim, eu me vestia com prudência para ir para a igreja, eu sempre gostei muito de leg, e sempre gostei muito de leg, com blusas mais curtas, né, sempre usei muito short, muito saia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, diante de Deus, eu tive que orar muito a Deus para conseguir usar saia longa, porque saia em cima do joelho, porque não fazia parte da minha vida. Eu tive que orar muito a Deus. Eu preciso me libertar disso. E eu ia para a igreja de calça, nunca ia de saia, nunca ia de short. Eu sabia que era um lugar que eu tinha que me portar com decência. Mas eu tinha que me portar com mais decência ainda. Porque eu botava uma leg, mas eu botava uma blusa maiorzinha, abaixo do quadril, né? Tampando aqui a silhueta do quadril, eu botava. Mas uma blusa tão colada quanto a leg. Envelopada. Você tá entendendo? Decote. Eu sempre gostei muito de decote. Era assim na área antiga. E eu ia para a igreja assim. E eu ia assim, mas para mim eu estava vestida, porque não estava mais aquela blusa curta, era uma blusa já tampando o quadril, entendeu? Aí eu botava bota, eu botava leg, botava essas blusas, só que as blusas eram tão envelopadas quanto a leg, não adiantava muita coisa. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: se para falar com um homem você tem que ter modos, imagina para falar comigo. E isso não é sobre calça ou saia, gente. Isso é sobre posicionamento. Porque tem gente que bota uma saia e vai para a igreja com uma saia que é pior do que ter ido com uma calça. E a saia curta, senta, mostra 3 palmos de coxa do lado de fora. Não é sobre saia ou calça, é sobre modelagem. É sobre não expor o corpo. Eu sabia que Deus queria que eu estou falando de mim. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de pessoa, eu estou falando de mim. Deus queria que eu mudasse a minha vestimenta, entendeu? E eu me lembro que eu fui no meu guarda-roupa procurar uma roupa, porque depois desse sonho eu queria me ajeitar mais ainda. Para mim já estava bom, mas para Deus não era. Eu tinha que me colocar com mais... Gente, roupa não leva ninguém para o céu, né? A gente sabe disso. Mas quem é do céu tem que saber como se vestir. E o foco não tem que ser nós, nosso corpo. A gente tem que mostrar o Deus que existe em nós. E eu me lembro de eu ter aberto o meu guarda-roupa e falado, mas eu não tenho um vestido, eu não tenho uma saia, só tem saia de 1 palmo, como é que eu vou fazer? Aí eu fui na feirinha de Itaipava, que eu moro aqui, e comprei uma saia jeans, que eu tenho até hoje ali. Agora eu vou botar ela e vou mostrar pra vocês. Uma saia jeans, assim, aberta, meio que... muito, muito bonita. E eu comprei essa saia pra mim. Falei, nossa, essa é bonita, essa eu vou conseguir usar. A nossa maior guerra mora dentro de nós. É matar o nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, a nossa vaidade. Eu botei essa calça, essa saia, eu comprei essa saia, foi R$60 na época. E foi cara, caríssima, eu não tinha nem. E eu comprei essa saia e botei lá e vesti ela, essa saia. E eu tinha orado a Deus para mim mudar esse meu lado. Porque a gente tem que lutar para mudar o nosso eu. E eu lutei ali, eu pedi a Deus para... Aí eu botei essa saia e achei que ficou tão bonita. Até hoje eu adoro essa saia. Foi a primeira saia que eu comprei. E eu botei essa saia. Gente, isso aqui é muito verdade. Creio em Deus. Porque eu falo a verdade, não estou mentindo para vocês. Eu botei essa saia e eu falei para Deus assim, eu só tenho essa. E eu vou usar ela, se preciso for, em todos os cultos. Porque eu quero me posicionar do jeito que o Senhor quer. E eu falei com ele assim, mas eu tenho fé que um dia eu vou abrir o meu guarda-roupa, vai ter saia para me escolher do jeito que eu quiser. Para eu andar linda na sua presença, do jeito que o Senhor quer. Não é sobre a roupa, é sobre como o corpo fica na roupa. Tem vestido que você bota que está envelopado, gente. E Deus quer a nossa modéstia. O que Deus quer é modéstia. Não é que a gente anda horrorosa, é que a gente anda modéstia, que a gente não, o centro da atenção não pode ser a gente, nem o nosso. Então, nesse segundo sonho, eu entendi que eu tinha que me modelar. Mudar.
meu modo de vestir. Amém. Aceitei. Terceiro sonho. Você já viu aquele desenho do Pica-Pau, onde tem aqueles barcos, aquele corpo lá, sei lá, Zé Corubu, né? Fica lá e tem aquelas portinhas de bar que fica assim, aí eles batem pra lá e pra cá, aquelas duas portinhas, elas ficam no meio, nem em cima nem embaixo, ficam no meio, e duas portinhas, e elas batem assim, vocês já viram isso? Então, eu tava na minha casa, só que a minha porta de entrada era essas duas portinhas. Que você bate a mão assim, ela vai, você bate, ela vem, você entra naqueles bar, igual aquele faroeste antigo, aquele filme de faroeste antigo, não sei se vocês vão saber o que eu tô falando aqui. E ali, eu tava ali segurando aquelas duas portas, e do lado de fora tinha um leão, mas um leão muito feroz, muito feroz. E ele queria entrar para me pegar. Eu segurava aquelas duas portas porque elas vinham, elas tinham um tipo dobradiça que vai para lá e para cá. Elas, nesses desenhos era assim, nesses filmes antigos, são assim. Eram essas duas portas de dobradiça e esse leão furioso ali do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora, querendo me pegar. E eu falei, gente, eu segurando aquelas portas, eu acordei com aquele pavor, aquele leão ali grosso ali em cima de mim, era um leão, mas era um leão muito feroz, tentando entrar e eu segurando aquelas portas. Esse sonho era um tipo de discernimento. Esse sonho era um tipo de discernimento. Aí eu não perguntei ao pastor da minha igreja, porque eu fiquei sem graça de perguntar, entendeu? Aí eu perguntei para um outro pastor, que a gente tem um pastor na família, que é o pastor Humberto. Aí eu falei, pastor, eu sonhei assim, 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 e esse sonho aqui eu entendi que era isso. É isso? Ele falou assim, tá certo, Deus te deu discernimento, é isso aí. Tem que ver a sua vestimenta e você tem que ler a palavra, você tem que buscar muito na palavra. Mas esse aqui eu não consegui entender. Ele falou assim, mas eu sei qual é esse. Ô, gente, se andar com gente de Deus de verdade é muito tremendo, né? Porque ele poderia ter medo de me falar o que ele falou, Ele falou assim, sabe esse leão aí? Eu falei, ele queria te pegar, não é? Eu falei, e eu tava lutando para manter aquelas portas fechadas para aquele leão não me pegar. Ele falou assim, esse leão representa o devorador. Se ele queria te pegar para te mandar, ele representa o devorador. Você é dizimista? Eu falei, não. Mas eu já tinha sentido no coração um tempo atrás, que eu vi o pessoal com envelope no dízimo, aquilo aguçou, mas eu não fui lá. Eu achei interessante, mas não fui. Sabe quando você só pensa e não faz? Eu já tinha pensado nisso, eu já estava me incomodando com aquilo, mas eu não sabia. Aí ele falou, filha, você vai procurar o seu pastor e vai começar a dizimar na igreja que você está frequentando. Porque isso aí é o devorador e você precisa. Aí eu ainda perguntei assim, gente, olha, é verdade. Eu falei assim, eu trabalho em 3 lugares, eu falei para ele. Eu tenho que dar dízimo dos 3 lugares. Aí ele falou, tem, minha filha. De toda a renda do seu trabalho, você vai devolver a parte do Senhor. Procure seu pastor, pegue o seu envelope e feche essa brecha em nome de Jesus. E a outra brecha, gente, e outro sonho. Outro sonho, eu estava de frente para o espelho. E eu pegava a minha língua com a mão assim, ó. Puxava ela para fora. E ela estava cheia de cabelo. E eu barbeava a minha língua. Barbeava ela, barbeava. Pegava um presto barba, tinha tanto cabelo, gente, que eu puxava ela assim, ó. Ia passando, passando, lá no fundo, puxando aquele monte de cabelo. Puxando aquele monte de cabelo. E eu entendi que eu tinha que vigiar. Eu tinha que limpar a minha boca. Das palavras torpes, das palavras erradas, das palavras contrárias, das palavras de maldição. Eu tinha que falar menos da minha vida para os outros, eu tinha que vigiar no que eu falava, porque eu sempre fui muito faladeira, você tá vendo, né? Eu sempre fui muito faladeira, a gente acha que todo mundo é amigo, a gente conta tudo para todo mundo. E tem coisas que você só pode contar para Deus. E você tem que vigiar, porque a boca é fonte de bênção e maldição. Eu sempre fui aquela de falar na lata. E Deus falou, não, não é assim. Não é dessa forma que eu quero você. Quero você falando com sabedoria, com entendimento, domínio próprio. Eu quero que você tenha domínio próprio. Gente, é muito difícil. Acho que acabou o tempo de novo, né? Misericórdia. Deixa eu ver, peraí. Acabou o tempo de novo. E para fechar as últimas brechas dos sonhos que eu te contei, eu precisava controlar a minha língua, controlar o meu falar. Porque tem gente que acha que é vantagem você falar tudo o que pensa para todo mundo, sabe? E Deus falou assim, não, você tem que moldar o seu falar. Então, nesses sonhos, gente, eu acredito muito que Deus fala através de sonhos, porque Ele fala comigo. E talvez Ele tenha até falado com você e você não tenha prestado atenção. Mas Deus fala. E quando eu pedi para Ele me mostrar o que eu precisava fechar, as brechas que eu tinha que fechar. E eu vou falar uma verdade para vocês. O único que eu não tive discernimento foi, como eu disse aí, foi o do leão. Eu não tive discernimento, mas os outros, quando eu acordei, o Espírito Santo já palestrava aqueles sonhos no meu coração, das mudanças que eu precisava fazer na minha vida. E eu vou te falar outra coisa bem verdadeira.
Eu continuo lutando com isso até hoje. Eu continuo lutando com essas brechas até hoje, porque nós somos carne, nós somos humanos, nós somos fracos, falhos, terrenos. E até hoje eu me vejo Deus me testando nessas áreas. Há um tempo atrás, aí eu botei uma roupa, sobre o sonho da roupa, eu botei uma roupa e eu senti que, achei, tava lindo, eu achei que tava bonita a roupa, mas começou a me incomodar a roupa. Aí eu falei assim, pra você ver que a luta é constante, sabe? A renúncia é constante, é constante. A boca, você tem que vigiar todo dia. Tudo que você fala, você tem que vigiar. Porque de repente você está liberando coisas para sua própria vida, para a vida dos seus, para sua casa de maldição. Você tá palavras negativas. Imagina. E a roupa que eu falei para vocês, eu tive eu botei uma roupa, me arrumei, olhei no espelho e falei, ficou bom. Mas aquilo começou a me incomodar, me incomodar. Eu cheguei pro meu marido e falei assim, amor, essa roupa tá boa? Aí ele falou assim, tá, amor, você tá linda. Aí eu voltei pro quarto. Eu falei, meu marido é pastor. O meu esposo é um pastor. Se a minha roupa tivesse indecente, ele ia falar. Ele não ia me permitir ir para a igreja com uma roupa indecente. Então eu vou ficar com essa roupa. Só que o Espírito Santo falou de novo. Não. Não, troca. Ele sabe o que está te esperando lá na frente. Ele sabe o tipo de pessoa que ir na igreja naquele dia. Ele sabe o tipo de pessoa que está na igreja naquele dia. Ele sabe o tipo de observação que ia ser feita sobre a minha vida naquele dia. Ele sabia. De repente, outro dia, eu até poderia botar aquele vestido, mas aquele dia ele disse não. Sabe o que eu fiz? Troquei. Tirei o vestido. Aí quando eu saí na sala, meu marido falou assim, você trocou de roupa, amor? Eu falei, troquei. Por quê? Porque eu não estava bem. Eu não me senti bem. Ele, tá bom, então. Então, você é testado todos os dias. Todos os dias você é testado. Você vai ter chances para ouvir a voz de Deus e escolher obedecer ou não obedecer. Eu continuo lutando com essas brechas até hoje. Eu continuo lutando para ser fiel a Deus, não só no dízimo, mas ser fiel a Ele de verdade, no coração, no dia a dia, fiel na palavra, fiel no andar, fiel no... Sabe? Eu continuo lutando para ser fiel. Não só em dízimos. Sabe, gente? Dízimo é uma coisa muito pessoal. Tem gente que não dá, mas eu sabia que eu tinha. Eu sabia que Deus estava... Sabe? Eu queria me colocar. Eu me propus a fazer e a fazer direito. Então, eu luto para... O meu dinheiro cai na conta, gente. Acreditem nisso aqui. Eu tenho uma conta separada. Quando o meu pagamento cai, eu tiro o meu dízimo e boto lá. Porque se ficar, eu vou pagar. Porque é um monte de conta, um monte de coisa para pagar. Eu ajudo meu esposo na casa. Então, se eu não tirar o meu dízimo, eu tenho medo de... A gente se ilude. A gente se ilude, deixa de ser bobo, você se ilude. Compra um trem aqui, compra um trem, daqui a pouco você tá com um monte de coisa pra pagar. Aí eu já tiro o meu lá, que eu sei que aquilo ali é do Senhor. E eu faço isso com o maior orgulho do mundo. Eu tenho o maior orgulho de pegar o meu cartão de dízimo e ver ele todo assinadinho, bonitinho. Porque quando eu clamo, quando eu dobro meu joelho e peço socorro, ele vem ao meu encontro. Então, fidelidade. É fidelidade, não só nisso, mas ser fiel a Deus. É não dar desculpas para Deus em área nenhuma. Fidelidade é fidelidade. E eu luto para me vestir conforme, sabe, Ele quer. Se eu tiver mal, eu falo, pode falar, Senhor, que eu tiro agora. Eu continuo lutando para respeitar, honrar a Deus, honrar a igreja que eu sirvo, honrar a minha liderança. Não é fácil, sabe? Então, é isso. Você tem que buscar. Essas são as minhas brechas. Essas são as minhas brechas que Deus me mostrou em sonho e me disse que eu tinha que lutar contra elas, e eu luto contra elas até hoje, porque todos os dias bate uma oportunidade na sua porta de ser infiel, de fazer o que você quer, falar o que você quer, você se irrita, quer falar um monte de coisa, dá vontade, dá, aí você vai e fala, opa, não, eu não, eu tenho que... Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, sério. Essa Sinara lá do início, essa Sinara eu tenho que matá-la todos os dias. Todos os dias eu tenho que matar essa Sinara. Porque senão ela cresce. Mas eu não dou asa pra ela. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu contei isso porque isso pode te ajudar. E se não é nenhuma dessas suas brechas, ore. Senhor, qual é a brecha que eu preciso fechar? O que eu preciso fazer? Eu preciso que o Senhor libere a bênção. Eu preciso sentir a tua paz. Eu preciso da tua prosperidade. Eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso de restituição. Eu preciso de libertação. Nós sabemos o que nós precisamos. O que nos falta é perguntar a Deus o que Ele quer de nós. Eu espero ter ajudado vocês, porque isso foi muito real na minha vida. E é real na minha vida até hoje. Odete,
Se não foi nada disso, se isso não falou como se falou, Deus confirma. Se você sentiu que algo aqui foi para você, você pode ficar tranquila que Deus vai confirmar novamente. E se Ele confirmar novamente, você, minha filha, faça, obedeça. Porque vale a pena, muito vale a pena obedecer a Deus. A paz e você ouvir a voz dele na hora do desespero não tem preço. E você sentir a mão dele, a presença dele nos momentos difíceis não tem preço, gente. Isso é a melhor coisa do mundo, é ter Deus. Sentir a presença de Deus é a melhor coisa do mundo, vale qualquer sacrifício. E se não for essa brecha, você ora com coração sincero e peça a Deus que Ele vai te mostrar essa brecha. E você vai conseguir fechar essa brecha em nome de Jesus. E você vai poder testemunhar em nome de Jesus da bênção que está para chegar na sua vida, na vida de todos que estão aqui, na minha vida, porque eu sei o que Ele me deu depois. Eu sei a grande bênção que Ele me entregou depois. E eu vivo essa grande bênção todos os dias na minha vida. Deus é fiel. Então vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Paz do Senhor Jesus, gente. Glória a Deus.